bom dia a todos, né? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos, né? Estamos aí enfrentando agora esses dias de muito calor, né? Muito calor. Às vezes a gente fica pensando isso porque o verão não chegou ainda, né? Mas, pela graça de Deus, né? A gente vai suportando aí. E para isso tem ventilador, tem ar-condicionado, tem banho fresco, né? E água gelada, né? Água fria, todos os recursos necessários, né? Bom, hoje está trazendo para nós aqui um tema bem nosso, né? Tema bem nosso. E o tema é ser holiness, né? Esse é o tema, ser holiness. Não, se você é visitante, né? Tá aqui, né? Fala, não, o tema é holiness, então deixa eu ir embora porque eu sou de outra igreja. Né? Mas não precisa ir embora não, viu? Fica mais um pouquinho aí, porque ser holiness, né? Esse tema, eu vou desenvolver esse tema, né? Não tem nada que ver com ser holiness, pertencer à igreja holiness, ou pertencer à denominação holiness, né? Ser holiness, no caso, é ser holiness na perspectiva bíblica, né? Perspectiva bíblica, e isso é ser holiness. Bom, primeiro holiness, ou holiness, né? A gente fala holiness, mas, né, acho que a pronúncia mais próxima, né, de uma aceitável pronúncia é holiness, né? Que é santidade, significa santidade, não é isso? Tá? Então, então não é melhor, né, eu ter trazido o tema ser santo? Não, mas eu fiz questão de trazer o tema ser holiness, né? Ser holiness, né? Porque às vezes a gente, principalmente quem está assim bastante tempo na denominação, né? Quem nasceu na igreja holiness, né? Poxa, eu sou holiness desde quando eu estava na barriga da minha mãe, né? Então, às vezes pode confundir com ser holiness de acordo com a palavra e ser holiness conforme a tradição da denominação. Tá certo? Puxa, mas você tem que ser holiness de acordo com Takeo Monobe, né? Takeo Monobe chegou aqui no Brasil e pregou o evangelho, andou por aí pelo interior de São Paulo, não é? E também aqui em São Paulo, na Conde de Sarzedas, e pregou o evangelho. O homem fez, né, 50 anos de ministério em 5, né? Não pegando emprestado, né, a frase de Juscelino Kubitschek, mas é como se fosse isso, né? O homem viveu intensamente 5 anos de missões e tal, e acabou o Senhor recolhendo, né? Porque o Senhor entendeu que ele já tinha feito, né, todo o trabalho que o Senhor tinha confiado, e ele então partiu para a glória celestial. Então isso é ser holiness, né? Todo mundo labutar 5 anos depois de ir para o céu. Se for assim, então, né, eu acho que poucos aqui aceitariam ser holiness de acordo com o fundador da igreja holiness no Brasil, não é isso? Tá, mas ser holiness hoje, trazendo o tema, não é nessa perspectiva, né? Não é nessa perspectiva. Então, já sei, ser holiness, ser santo, né? Então a gente tem que se retirar no monte, ficar todo mundo na montanha lá,
que nem os monges, né? E começar a levitar. Será que é isso, né? Porque como que a pessoa vai ser santo num mundo desse? Né? Para onde você olha, para o lado, você vê maldade, né? E você olha para dentro também, você não vê muita coisa boa. Então, o negócio é se isolar, né? Se isolar, isso quer ser holiness? Bom, algumas coisas aqui nós precisamos entender, né? E eu penso que quem é cristão, quem é evangélico há muito tempo, seja da igreja Holiness ou da igreja de outra nomenclatura, né? Com certeza já deve ter ouvido falar que santidade, holiness, não tem nada que ver com dia, lugar, comida ou qualquer outra coisa. Por exemplo, qual é o dia santo? É o sábado ou o domingo? Quer dizer, assim, né? Sábado ou domingo? Bom, se for da igreja adventista, seria o sábado. Se é da igreja evangélica, seria o domingo. Não é? Então, qual foi o ensino de Jesus? Não é? Antigamente, os judeus achavam que o dia santo mesmo era o sábado. Então, você não podia nem cozinhar. Não é? Existe um local santo. Antigamente os judeus achavam que era o templo de Jerusalém, não é? Que foi derrubado, foi demolido, né, pela invasão romana, que destruiu no ano 70, né, que já estava profetizado. Então, assim, as pessoas, então acabaram com o lugar santo, e agora? Né? Onde é que é o lugar santo? Né? Tem gente que ainda acha que, né, chegar no templo de uma igreja, ali é um local santo. Então, você não... Né? Às vezes o local, entre aspas, santo, pode ser o mais pecaminoso, dependendo da atitude do meu coração e do seu coração. Né? Às vezes, no trânsito, ali você, dentro do carro, pode ser o local mais santo do que o templo de uma igreja evangélica. Por quê? Porque se o seu coração, ali no trânsito, no congestionamento, o cara te fechou, você está em atitude de louvor a Deus, você está na comunhão ali íntima com Jesus, né? Você está louvando a Deus ali, o seu carro é o local mais santo que existe, porque o seu coração está santificado. Existe comida santa? Se você gosta de uma buchada, não é? Se você gosta de um natô, não é? Se você gosta de um tacuã, né? Quando você guarda na geladeira, você abre assim, sai aquele cheirinho. Aí você fala, nossa, que cheiro de podre. Não é? Né? Feijoada, por exemplo, não é? Tem tudo quanto é coisa de porco lá. Você não sabe o que tem do porco lá, mas tem de tudo, né? É uma comida santa ou uma comida profana? Não é? É uma comida santa, se você pegar, agradecer a Deus. Mas eu não orei antes de comer. Tá, ora depois, agradece. Tinha um amigo que, né, que eu costumo agradecer, orar antes. Às vezes eu fecho o olho, às vezes não, né? Mas, aí tinha um amigo que, aí eu perguntei para ele, você não ora não? Ele falou, não, eu oro depois. Eu oro depois. Então, assim, se você ora antes, ora depois, né? Se você agradece no dia seguinte,
tudo bem, se você, no dia que começou, você agradece, pronto. Ali aquela comida está santificada, porque o que diz em 1 Coríntios 10, 31, né? Quer comam, quer bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam em nome do Senhor Jesus. Ou seja, para que Deus seja glorificado. Faça tudo para a glória de Deus. Bom, então assim, não existe lugar, não existe dia, não existe rito, né? Ritual, objeto santo. Em Cristo Jesus, tudo é santificado. O que é mais santo, queridos? Uma música tocada ao piano ou acompanhada da guitarra e da bateria? O que é mais santo? Não existe. Existem estilos diferentes. Tem uns que gostam mais do acompanhado ao piano. Tem uns que gostam mais das músicas do inário cristão, holiness, tradicional. Tem uns que nem conhecem mais desses hinos aí, né? E conhece só do Projeto Sola, né? Essas coisas, né? Eu não arrisco dizer o terceiro porque eu não sei falar o nome, né? Então, então é por isso. Eu só canto, né? Mas não sei, não sei dizer quem é que canta o quê, né? Agora, então para não dar bola fora, né? Então eu me atenho só nesses termos mesmo, né? Queridos, não existe. Então, o que é ser holiness? O que é ser santo? Então, primeiro, eu vou destacar aqui um termo, que ser santo é questão de posição. Nós temos uma posição de santidade. Veja em Êxodo capítulo 19, do versículo 3 a 6. Que a palavra de Deus diz aqui, em Êxodo 19, de 3 a 6. Depois, aí aqui veja. Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte dizendo, diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas. Vocês viram o que fiz ao Egito e como transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro especial dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. E em Deuteronômio 8, de 17 a 20 também, nós temos outro trecho destacado, onde a gente pode ver a nação de Israel sendo por Deus escolhida para ser a nação santa. Deuteronômio 8, de 17 a 20. Veja bem, não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Mas se vocês se esquecerem do Senhor, do seu Deus, e seguirem outros deuses, prestando-lhes culto e curvando-se diante deles, asseguro-lhes hoje que vocês serão destruídos. Por que Deus escolheu a nação de Israel e separou para ser a nação das pessoas conhecerem, aquela é a nação de Jeová? Porque eles fizeram alguma coisa boa? Foi por mérito? Não. Foi simplesmente pela graça. Deus escolhe quem Ele quer
não porque merece ou não merece, mas porque ele simplesmente resolveu escolher. Bom, ele resolveu, ele escolheu e disse: pronto, vocês vão ser o meu povo santo. Mas tem um detalhe, tem uma condição aí, a condição de que se Israel pisasse na bola, se Israel desobedecesse, quebrasse os mandamentos, eles seriam o quê? Destruídos. Tem muita gente que não acredita que a nação de Israel foi destruída. Não, mas eles estão aí, está vendo? Eles estão morando ali na Palestina. Bom, historicamente falando, queridos, tem muita gente que defende dizendo que o Israel de hoje é o mesmo Israel do Antigo Testamento. Não é, queridos. Quem Deus escolheu hoje, depois de Jesus, quem Deus escolheu para ser a nação santa? Sacerdotes reais, povo de exclusividade de Deus. Vamos lá para 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Pedro mesmo, Pedro, judeuzão assim, que defendia, né? Defendia os judeus. E para ele esse negócio de comer porco, né? Comer cobra, comer essas coisas aí, que é isso? É comida imunda. Esse Pedro aí disse o seguinte, não é que Pedro disse, né? Deus falou, né, por meio de Pedro, que escreveu, e ele disse: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Queridos, é um erro pensar, e eu posso até ser redundante, mas é erro pensar que Israel, o Israel que está na Palestina, seja o povo de Deus. Eu conheço judeus que moram aqui no Brasil. Os irmãos também, irmãs, devem conhecer judeus que moram também por aqui, em outras terras, na Europa, nos Estados Unidos. Pergunta para eles se eles seguem a Torá. Conversem com eles, ver se eles são convertidos de coração a Jeová. Não, eles são defensores de uma cultura, da cultura judaica, mas o seu coração está longe do Senhor. Será que Deus está querendo defender esse Israel? Ou ele mudou de olhar, não é que mudou de olhar, mas ele escolheu um novo povo para ser dele o povo que foi transformado por Jesus Cristo. E dentro deste povo que foi transformado por Jesus Cristo, tem judeu, mas tem brasileiro, tem japonês, tem angolano, tem norueguês, tem norte-americano, tem canadense, tem filipino, tem indiano. Pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações, de toda etnia. Deus levantou um povo santo para proclamar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o povo holiness. Esse é o povo santo que extrapola a denominação holiness.
Povo separado. Separado por causa do sacrifício de Jesus. Queridos, o segundo sentido de ser holiness, de ser santo, é condição de ser santo. Nós antes estávamos em uma condição de pecador, pecador que pecava e achava que estava tudo bem. Antes de sermos de Jesus, nós mentíamos e falava assim, eu tenho as minhas razões. A gente odiava quem nos ofendia, a gente falava, bem feito, merece. Mas hoje mudou. A gente mudou, queridos, a gente mudou. Por quê? Porque a gente se entregou a Jesus, o nosso coração foi transformado, e aí então, agora a gente mentiu. Nossa, como eu sou pecador, gente. A gente odiou, a gente furtou. Não, mas eu nunca mais furtei. Sei, tem tantas formas de furtar, né? Não só dinheiro, né? A gente furta tempo dos outros, furta a dignidade dos outros, furta tanta coisa, né? Mas a gente sente, se a gente é transformado, como diz aquela música, recebi o novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, né? E por causa desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, e tal. Mudou mesmo, queridos, a gente mudou. Por isso que quando a gente peca, a gente, a gente fica, Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. Se eu não consigo amar nem o meu irmão, que eu amo, eu não estou em condições de amar o meu inimigo que eu odeio. Às vezes as pessoas mais íntimas da gente, a gente tem ali uns ranços assim, que a gente fala, nossa, que espinho difícil de tirar. Mas a gente é transformado. Só que a gente, ser santo, ser holiness é assumir um estilo de vida, de dizer, não, eu não vou pecar. É isso que está em Romanos 6, de 11 a 13. Romanos 6, de 11 a 13. Fala que a gente que agora, a gente foi batizado. A gente então a gente pode se considerar morto para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça, antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça. Mudança de condição. A nossa condição hoje é de santidade. A nossa condição hoje não é aquela condição da pessoa que pecava e estava tudo bem. Hoje, quando a gente peca, não está tudo bem. Então, por isso que a gente faz questão de ter um estilo de vida que a gente peque menos. E, se possível, não pecar. Só que, sabe, eu tenho descoberto na minha vida, na minha caminhada com Cristo, eu não sei quantos podem e vão se identificar comigo. Gente, depois que eu batizei com 11 anos de idade, eu já pequei bastante, viu? Então, eu sou o quê? Eu sou santo ou eu sou pecador?
como que a gente pode sustentar diante dos olhos de Deus essa característica de ser holiness? Não é de ser da denominação holiness, tá? Essa característica de ser santo. É aí que vem o texto de Josué 3:5, que Josué chegou e falou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Eu antes entendia assim, bom, amanhã vai ter assim uma coisa assim, né? O Senhor vai fazer a obra amanhã, então peraí, deixa eu me arrepender de todos os meus pecados, né? E em 24 horas consertar todo o meu estilo de vida e tal, porque amanhã, então, mas passou amanhã, aí eu já posso relaxar. Antes eu achava assim, né? Quando era criança e tal, que eu já ia para os cultos da igreja, né? Eu posso dizer que eu nasci, eu fui de igreja desde a barriga da minha mãe. Eu posso dizer, né? Porque realmente, quando eu fui gerado no ventre materno, minha mãe já ia para o culto, né? Então eu posso dizer, bom, eu já nasci evangélico, né? Se é que isso existe, claro que não existe, né? Não, mas se a gente for pensar de certa forma, né? Tem gente que é evangélico, né? Porque vai para uma igreja evangélica, mas o coração está longe do Senhor, né? Longe. Pode acontecer? Pode, né? Pode acontecer. É assim, aí eu pensava assim, bom, amanhã é domingo, então sábado eu tenho que preparar o meu coração. Porque amanhã é domingo. Tem gente, quer ver? Domingo passado foi ceia, né? Tem gente que não vem no dia de ceia. Por quê? Porque se acha extremamente pecador, se acha indigno de participar da ceia. Tem gente, ao contrário. Amanhã é ceia, então hoje eu tenho que, Senhor, todos os meus pecados eu me arrependo, porque amanhã eu vou tomar ceia. Queridos, isso daí, sabe o que é? É uma forma errada de entender ser holiness. Por que é errado? Porque ele está dizendo que só o momento da ceia é um momento especial em que você tem que chegar de coração totalmente purificado. Mas passou a ceia amanhã, segunda-feira, nossa, você, pode xingar o cara lá que te fechou no trânsito, pode, né, continuar odiando o seu irmão, né, tá tudo bem, mas na ceia você tem que estar com o coração, nada a ver, né, porque santidade não depende de ritual. Não depende da ordem de culto. Não depende do tempo de culto. Não depende do que se faz no culto. Santidade é o quê? É o coração. É o coração. Sabe? É a disposição, é a prontidão de coração para dizer, Senhor, eu quero me preparar. Então, quem é santo se prepara não só para o momento da ceia, mas se prepara para ir trabalhar. Porque se prepara para ir para a faculdade, se prepara para ir para a escola. Sabe? Porque lá também passa a ser um lugar santo, porque eu estou com Jesus, porque você está com Jesus, e Jesus quer que você tenha um coração ligado a Ele. Um coração santo, coração amoroso, um coração perdoador, um coração ético, entendeu? É isso aí, entendeu? Então, por quê? Porque não existe dia santo, não existe local santo, existe você e eu que somos santos, que fomos transformados por Jesus. Então, o importante é
a disposição do meu coração, do seu coração diante de Deus. Então, santo é aquele que nunca peca? Não. Santo é aquele que, quando peca, se derrama totalmente na presença de Deus. Santo é aquele que se humilha na presença de Deus. Santo é aquele que se quebranta e reconhece que ele está muito distante de Deus. Você sabe quem está mais perto de Deus? É aquele que se considera o mais distante dele. Por causa do tamanho da humildade que ele tem em reconhecer a sua condição. Pergunta para qualquer pessoa que você diga assim: eu considero ele santo. É aquela pessoa que diz assim: não, eu não mereço. Eu não mereço. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, mas é um coração quebrantado. É um coração do tipo coração de Davi. Por que Davi foi considerado o homem segundo o coração de Deus? Por que Deus falou isso? É porque ele nunca pecou feio. Demorou para reconhecer o pecado do adultério e do homicídio indireto, mas é homicídio. Mas quando Deus falou com ele, ele ouviu e chorou amargamente. Ser santo é ter o coração que reconhece quando errou, quando pecou, quando está distante de Deus. Olha, queridos, eu não me engano não, e nem você se engana, ninguém, e também ninguém consegue enganar Deus. Quantas vezes eu vim para o culto da igreja, com aquele peso no coração, com vontade nenhuma de adorar, nem de ver a cara do irmão. Deus sabe o que se passava no meu coração. Mas Deus é tão gracioso que às vezes a gente vem com o coração assim, tão indisposto. Deus é tão bom que aí quando a gente chega aqui e vê aquele irmão abençoado, aquela irmã abençoada, dá aquele abraço na gente, fala assim: olha, Jesus te ama, eu te amo também. É umas palavras assim que, né, meio que virou um jargão evangélico, mas depende muito de como está a pessoa que te falou isso daí, daquilo que Deus quer fazer na tua vida, e Ele te abençoa, e você se derrama na presença de Deus, e aí você fica com vontade de adorar, aí você pede, fala para Deus assim: ó Deus, esquece, vai, me perdoa, porque eu vim aqui com o meu coração tão hipócrita, mas eu estou saindo com um coração genuíno. Isso sim, é um coração que agrada a Deus. Isso é um coração que Deus gosta de ver. Deus gosta de ver coração assim, sabe? Não é porque você nunca pecou, você pode vir todo cheio de pecado, todo enlameado. Mas aí se você chega e fala assim: Senhor, eu estou assim. E aí Deus vai te cobrir com graça, com misericórdia. Ele vai mostrar o quanto Ele é Deus santo para você. Porque amor e santidade não são características separadas de Deus, mas são características intrínsecas de Deus. Deus age em santidade com o mesmo grau
que Ele nos ama. E Ele nos santifica, Ele nos deixa santos e puros, porque Ele nos ama, porque Ele nos escolheu. Ele disse: eu te perdoo. Agora olha para o teu irmão, porque quando você diz que não vem para o culto, você está pensando só em você. Mas olha o que aconteceu. Você veio forçado, você veio na base do compromisso da obediência. Mas eu enchi teu coração, eu usei o irmão, usei a irmã, eu usei ali o pastor, o presbítero, eu usei o irmãozinho que não tem nenhum cargo na igreja, mas eu usei ele para te abençoar. Então da próxima vez, vem para abençoar o teu irmão. Vem para escutar a tua irmã. Vem para pelo menos ouvir e dar um abraço. Porque isso é ser santo. Isso é ser holiness. Ser holiness, resumindo, é ter o coração de Deus. Isso é ser holiness. Que Deus abençoe o seu dia, a sua semana, meu querido. Isso possa gerar uma mudança aí em alguma área da tua vida que no malabarismo espiritual caiu uma bolinha lá, Dá uma juntada nela, tá bom? Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela tua graça maravilhosa. Pai, nos ajuda a compreender. Nos ajuda, Senhor, a andar com Jesus. Nos ajuda, Senhor, a caminhar. A gente é fraco, sim. Às vezes a gente quer te ajudar, mas isso é petulância nossa. A gente que precisa de Ti. Nos ajuda, Senhor, nessa caminhada, trilhar essa caminhada do discipulado, dessa aprendizagem contigo, Pai. Que a gente possa aprender contigo, Jesus, a ter uma vida santa, a ser de fato holiness. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Temos visitantes? Não, nós não temos ninguém nos visitando, mas com certeza, como, disseram os sábios gregos, você não é o mesmo da semana passada, Com certeza, alguma coisa mudou. Pode ser que tenha mudado para pior ou para melhor, Mas com certeza vocês vieram aqui e vão sair daqui também diferentes, de como entraram. Amém? Vamos colocar de pé. E vamos dar as mãos como um símbolo. Não um símbolo vazio, mas um símbolo recheado de significado, de que o Senhor nos uniu. O Senhor nos uniu por meio de Cristo Jesus, e você vai abençoar o teu irmão, abençoar a tua irmã, e que o amor contagiante de Deus o Pai, a graça que a gente fica admirado sempre de Cristo Jesus, e que essa comunhão gostosa, uns com os outros, que vem do Espírito Santo, e a capacidade para ser holiness também a cada dia, possam ser derramadas na vida do meu irmão, da minha irmã, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Dê um abraço ao seu irmão.